Boa noite. Hoje eu ia, se fosse pra gente seguir aqui na, nessa jornada que eu tinha proposto, né? Depois do módulo 5, listas e mapas, a gente ia seguir com banco de dados aqui, instalar alguns bancos de dados, instalar o The Beaver e ver algumas coisas sobre banco de dados, né? Porém, eu acho que vai ser interessante, antes de eu entrar nesse módulo 6, a gente fazer alguns exercícios práticos, eu fazer aqui, vocês acompanhar, sobre listas e mapas e também POO, né? E também lembrar outra coisa que é os desafios de cada módulo, né? Do módulo 0 aqui a gente fez, módulo 1 também, que era subir um projeto qualquer para o Git, se não me engano. O módulo 2 era subir o Hello World. Só que aí o módulo 3 já começa a ficar mais interessante, né? Implementar um sistema de cadastro e consulta de usuários via console. Módulo 4, criar um sistema de biblioteca, modelando classes para livros e tal. E o módulo 5, que a gente já terminou, desenvolver uma aplicação Java que utiliza diferentes coleções, lists, maps, né, tudo mais. Então tem esses desafios desses três módulos que eu coloquei num PDF aqui. Já está aqui no Drive também, né? Aula 12, módulo 5. Desafio módulos 3, 4 e 5, eu coloquei aqui mais organizadinho. Uma introdução ao desafio, né? O que a gente deve fazer e tudo mais. Tanto para o módulo 3, 4 e 5, né? Cada módulo tem seu desafio, né? Referente ao que a gente aprendeu nesse módulo. Então, para ajudar vocês, né, a fazer esses desafios posteriormente, eu fiz uma lista com 3 exercícios aqui que eu vou desenvolver agora junto com vocês. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida no momento do desenvolvimento aqui, vocês podem estar me perguntando, né? Eu ainda não sei a resolução desses desafios, né? Eu criei com Gemini. E aí eu vou ler agora e a gente vai fazer junto aqui. Fechou? Fechou. Beleza. Bora lá. Primeiro exercício aqui, um carrinho de compras, foco em array list e PO, né? Lembrando o que Você é... não tá streamando, Ah, não. Gabriel. Ainda bem que você falou, cara. Deixa eu streamar aqui. Eu coloquei, Achei estranho também. eu coloquei pra gravar aqui e fui. Aqui, ó. Bom, o que eu tinha falado aqui então é sobre os módulos, né? Tem o módulo 3 que a gente não fez o desafio, 4 e 5. Cada um tem um desafiozinho. E aí eu coloquei aqui nesse PDF que eu já deixei no Drive. Depois, se vocês quiserem acessar, tem o PDF com os desafios dos 3 módulos e os exercícios complementares de PO e lista e mapa, né? Que é o que a gente vai fazer agora aqui, ó. Exercício número 1. O carrinho de compras, foco em array list e PO. Lembrando, o que é o PO, né? PO é a programação orientada a objeto, né? E o que isso significa? Que são os 4 pilares fundamentais do Java. Vamos lembrar qual que é? Abstração, qual que era o outro? Polimorfismo, não, antes do polimorfismo, encapsulamento, né? Abstração, encapsulamento. O que é abstração? É a gente abstrair coisas que têm uma grande complexidade na vida real para coisas menos complexas no código, né? O encapsulamento é o fato de eu criar variáveis, só que eu não permiti o usuário acessar essas variáveis diretamente, né? Fazendo private, né? Por exemplo, aquela força lá, private double força, né? Ou private int mana, se não me engano. E aí a gente cria métodos auxiliares para poder acessar essas variáveis, não acessando diretamente. Então isso era o encapsulamento. A herança, que é eu ter uma classe principal e aí ter outras classes que usam extends para herdar algumas coisas dessa classe principal, né? Que tinha a classe lá personagem, aí tinha o guerreiro, tinha o mago, né? E aí, além da herança tem qual que era o outro? Herança, polimorfismo, né? Polimorfismo era a questão do ataque. Cada tipo de personagem, o guerreiro tinha um ataque e o mago tinha outro tipo de ataque, né? Que a gente usa aquele override, que é a sobrescrita de um método. Então, PO é isso. Beleza. O objetivo do exercício aqui: criar objetos e guardá-los em uma lista dinâmica, iterando sobre eles para um cálculo final.
a estrutura. Cria uma classe produto com os atributos nome, que vai ser um string, e preço, que vai ser um double. No main, que é o principal, né, o programa principal, cria uma array list de produto com o nome de carrinho, tá vendo? O nome da variável é carrinho. Instancie 3 ou 4 produtos diferentes e adicione-os ao carrinho usando o add, que é da lista. O desafio: use um laço for each, que é aquele laço especial que a gente faz com listas, para percorrer a lista de produtos, imprimir o nome e o preço de cada um e calcular o valor total da compra. Legal. Então vamos lá, do início. Primeira coisa, criar uma classe produto, né? Vamos lá no IntelliJ. Vamos criar um projeto novo aqui. Vamos ver qual que é o nome que a gente pode dar para esse projeto. Carrinho de compras. Carrinho compras eu vou colocar o nome do projeto. Esperar abrir. Tá. Vamos aqui em File. New. Project. Carrinho. Underscore compras. Java 21. Maven. Tudo certo. Create. This window. Espera aqui, carregar tudo. Pode fechar esse aqui. Vamos aqui no Java. Clique no botão direito, Java Class. Primeira classe que a gente vai criar então é a classe produto, né? E a classe produto ela possui dois atributos aqui, ó. O nome e o preço do produto, né? Então aqui dentro, seguindo as ideias do encapsulamento, né? Private string nome ponto e vírgula, private double preço ponto e vírgula. Pronto. Aí a gente vai criar os construtores que a gente não estava criando ainda em todo o projeto, mas agora vamos passar a criar. Tanto o construtor sem argumento quanto o construtor com argumentos, para a gente lembrar desse construtor, né? O que é o construtor? Ele é um método especial que leva o mesmo nome da classe, tá? Então, ele é público. E aí ele não vai ter um retorno, não preciso pôr nem void aqui. Se eu acho que se eu pôr void, ele até vai reclamar. Ó, o nome da classe é produto, o nome do método vai ser produto. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Ó, ele não reclama desse void, mas eu acho que não precisa desse void, tá? Vamos ver aqui, ó. Viu? Ele tava até dando um avisozinho assim, que tava amarelo aqui, ó. Método produto is never used. Method name is the same as in the class name. Tá, não era sobre isso, não. Ele tá reclamando que ele nunca é usado, né? Mas tudo bem, a gente ainda não tá usando mesmo. Continuando aqui, o outro construtor com os argumentos. Public, produto. O que são os argumentos? São as variáveis nome e preço ali que a gente tem dentro da classe. A gente vai receber ela aqui dentro dos parênteses também. String nome, vírgula, double, preço. Abre e fecha chaves. Sempre lembrando dessas chaves, ó. E aqui dentro, a diferença do construtor com argumentos é que eu passo os valores das variáveis que a gente recebeu ali nos parênteses para dentro das variáveis da classe. Por isso que eu uso this.nome. This.nome é referente à variável nome da classe. E não essa aqui que eu estou chegando aqui. Essa que está vindo aqui, ela vai passar para lá. This.preço recebe preço. E essa questão dos construtores é um padrão que a gente segue, tá? A gente sempre vai criar esses construtores. Mais para frente eu vou ensinar uns truques que facilitam isso aqui. Mas no momento a gente faz escrevendo tudo certinho. E aí, já aproveitando aqui, eu vou criar os métodos auxiliares do produto referente às duas variáveis nome e preço, né? Que são os métodos get e set. O método get é para retornar, né, o dado que está ali dentro da variável, e o método set é para atribuir um valor na variável, né? Public, o get ele tem um retorno, então o
o nome ali é string, e aí eu vou colocar get nome. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e aí eu já dou um return this.nome. Esse é o método auxiliar que vai me permitir pegar o nome do produto. E agora eu vou criar o método set. Public void, né? Esse método agora ele não vai ter um retorno. Lembrem sempre disso. Os métodos getters, eles têm retorno, e os métodos setters não têm retorno. Set nome. Aí aqui dentro eu vou receber um nome que vai vir de fora. No caso, um string nome. Abre e fecha chaves this.nome recebe nome. Esse é o método setNome. Da mesma forma, a gente vai fazer para o preço, e aí se tivessem mais variáveis, a gente teria que fazer para as outras variáveis também. No caso aqui são só duas, então vamos continuar aqui. Public. Agora para o preço ele é double, então ele vai retornar um double. O método que retorna chama get. Já preencheu para mim, get preço. Aqui ele não recebe nada, nesse caso ele só retorna. E aí eu dou um return this.preço. E por fim o método setPreço. Ele também vai ser void setPreço. E aí ele recebe um double preço. Abre e fecha chaves, e aqui this.preço recebe preço. E aí, mais uma vez deixando claro, a variável que ele recebe aqui, ó, não é a mesma da variável da classe. A gente coloca o mesmo nome por padronização, mas poderia ser qualquer nome que eu recebo aqui dentro. Qualquer nome de variável que daria certo aqui. Tá? Tanto para o nome quanto o preço aqui também. Beleza. A nossa classe produto acho que já está pronto. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Aqui no main cria um array list produto, tá? Então vamos criar uma classe principal, que é a main, né? Main, que aí a gente coloca o PSVM, public static void main. Vamos criar uma lista de produtos. Igual eu falei na aula de listas, né? A gente pode criar uma lista de objetos de outras classes, né? Não precisa ficar preso ao double, int ou string e tudo mais, né? Eu criei uma classe produto e aí eu vou colocar uma lista de produto e esse produto é essa classe que eu acabei de criar. E aqui é chamado de carrinho, recebendo um new array list, só para instanciar aqui. Beleza, o que mais que ele fala? Instancie 3 ou 4 produtos diferentes e adicione-os ao carrinho usando .add. O que é instanciar, né? Você deve pensar, instanciar um produto. Instanciar é quando eu faço isso aqui, ó. Produto, vou chamar aqui de P1, como vai ser 4 produtos, eu vou enumerar como P1, P2, P3 e P4. Recebe new produto. E aí aqui eu posso deixar esses parênteses vazios sem passar os dados, ou já posso passar aqui mesmo os valores do nome e do preço. O primeiro eu vou fazer assim, né? Pra gente ver a diferença de usar um construtor sem argumento ou com argumentos. Primeiro o nome do produto. Sei lá, vamos pensar sabonete. Produto do supermercado qualquer. Vírgula, vou passar o preço do sabonete. Eu vou pôr aqui R$3,50. Deve ser mais ou menos isso. Isso aqui a gente está usando construtor com argumentos. Olha só aqui, ó. Esse cara aqui, ele tá dando no usage, é porque tá desatualizado. Vamos ver. Ó, usage. A gente está usando esse cara aqui agora. Vou criar o produto P2, instanciar ele, né, ó. New produto. Instanciei o produto P2. E aí, usando o construtor sem argumentos, eu preciso passar os valores de outra forma. Como? Usando o método set. Então a gente usa dessa forma aqui, ó. P2.set nome. E aí, outro nome de produto. Alguém me fala um produto aí, qualquer produto. Salgadinho. Qual que é o Enoch? Falei, olha.
Óleo. Salgadinho também. Tá, óleo e salgadinho, beleza. Vou usar os dois. Óleo. Olha, o acento do óleo é no homem. Óleo, deixa eu ver aqui. É no primeiro O, eu Tá acho. certo, né? Uhum. Beleza. Então, eu atribuí o nome do produto P2. P2.7 preço. E aí, preço do óleo. Qual que é o preço do óleo? R$ 4? Não, Tá em torno dos 7? 6, 7 reais. E Nó. nem sei. Vamos pôr aqui 7,50. Caro, hein? Beleza. Produto P2 foi. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte. Na hora de criar um novo produto, você não pode colocar assim, por exemplo, P2.7 nome, salgadinho. Por quê? Eu vou estar tirando o óleo e sobrescrevendo com salgadinho, tá vendo? Salgadinho. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu preciso colocar agora um produto P3. Produto P3, new produto. E aí aqui eu uso a variável P3, tá? Então a gente tem o P1, tem o P2 e agora o P3. Só aí eu vou pôr uns R$ 5, 4,50. 7 preço, 4,50. Vamos lá, para o último produto eu vou usar o construtor com todos os argumentos. Produto P4, new produto. Deixa eu ver aqui. Mercado, pensar em um. Sorvete, não? Sorvete. Sorvete. Quanto que é um sorvete? Uns 30? 25? É uns 32, mais ou menos, assim. 32, então. R$ 32. Pronto. A gente tem aqui nossos 4 produtos. Tem a lista de carrinho aqui, né? Uma lista de produto, na verdade, que chama carrinho. Vamos adicionar cada um dos produtos nessa lista. Carrinho, que é a lista, ponto add, é um método especial que adiciona os produtos, né? Então, passa aqui dentro desse add o P1, que é o produto P1, né? E a mesma coisa para os outros. Carrinho.add P2, carrinho.add P3 e, por fim, carrinho.add P4. Cuidado nesse momento dos add, que se a gente só adicionar aqui, acidentalmente, às vezes adiciona aqui P2, 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 aí vai adicionar 3 vezes o produto 2, tá? Então, toma cuidado disso aqui. Pode fazer isso? Pode, né? Por exemplo, se eu quero comprar 3 óleos, eu adiciono 3 vezes o produto 2. Vou até fazer isso. Vou deixar o óleo adicionado 3 vezes ali. Add P3 e carrinho.add P4. Porque se eu pôr só uma vez, um de cada, pode ser que vocês pensem que só pode adicionar uma vez e não é isso, né? Agora lá, o desafio. Use um laço for each para percorrer a lista de produtos, imprimir o nome e o preço de cada produto. Beleza, o que é o for each? O for each é esse for aqui, ó. For. Primeira coisa que eu coloco é o... Ia falar alguma coisa? Abri sem querer. Ah, não, tranquilo. Primeira coisa que eu coloco no meu for each é o objeto que está aqui dentro da lista no singular, né, que é o produto. Então, essa mesma classe eu coloco ele aqui. Depois eu vou pensar no nome de uma variável que eu quero para usar ela. No caso, a classe chama produto, no singular vai ser produto também, só que com P minúsculo, que é o que diferencia a classe da variável. 2 pontos, e aí a gente põe a lista nossa aqui, que no caso é o carrinho. Pronto, tá feito aí um for each, um laço de repetição, que vai percorrer a nossa lista de carrinhos, sem preocupar com o index, que é a questão do i, começando com 0, e incrementa o i, né, i++, sem preocupar com o tamanho da lista. Se a lista tem um item só, beleza, vai percorrer um item só. Se ela não tem nenhum item, não vai percorrer. Se ela tem 4, 5, 6, ele percorre todos os itens. E aí a gente tem que colocar o nome de cada produto e o preço. Como que a gente faz isso? Usando os métodos auxiliares de cada produto. Então aqui eu vou dar um println, um sort, né? Vou escrever aqui nome, 2 pontos,
Aí eu concateno na frente produtos, que ele está percorrendo, cada produto é único, é um só, né? Get nome, pronto, imprimiu o nome. E aí, como eu quero deixar tudo na mesma linha, eu já vou deixar aqui concatenando com uma vírgula, preço, dois pontos, concatena com produto, ponto get, preço. Bom, a gente já fez muito código aqui e não testou nada, né? O primeiro teste que a gente vai fazer vai ser isso aqui, então. Vamos rodar para ver se vai executar conforme a gente espera, né? Tem que imprimir o nome e o preço de todos os produtos um embaixo do outro. Ó, nome, sabonete, preço 3,50, nome óleo, tal. Ele imprimiu todos os nomes e preços, né? Beleza, tá funcionando então. Próximo ponto é calcular o valor total da compra, né? Vamos. Aí isso é até mais simplesinho. Como que eu pego o valor total da compra? Eu vou somar todos os preços, né? Eu já tenho o for que vai percorrer, ele já está percorrendo cada preço aqui. Eu só preciso de uma variável a mais, que vai ser o valor final dessa soma. Int soma recebe... Nem precisa receber, não pode ser int, porque é um double, né? O preço é double, então tem que ser double. Double soma, nem preciso falar que ela começa valendo zero. Aqui dentro do meu laço de repetição, eu vou falar que soma recebe soma, que é o valor dela, porque ela vai sofrer alterações nesse valor, então ela tem que receber o próprio valor, mais o preço do produto, produto.getPreço. E aí ele está reclamando aqui, vamos ver o que é. Variável soma might not have been initialized. Bom, ele está falando que a variável soma talvez não foi inicializada, né? Então realmente a gente vai ter que inicializar ela com 0.0, porque quando ela não tinha valor aqui, né, eu não consigo fazer aquilo ali, ó. Como que eu vou receber o valor dela se ele não tem um valor definido? Então tem que definir que o valor inicial é zero mesmo. E aí outra coisa, esse soma igual soma aqui, soma recebe soma, é a mesma coisa que soma mais igual produto.getPreço, tá? É a mesma coisa. A gente usa esse mais igual ou coloca a mesma variável na frente. Eu não vou imprimir soma aqui dentro do for each, porque aí a cada produto que ele vai passar, vai ter um valor novo dessa soma e ele vai ficar imprimindo esse valor novo. Então eu vou deixar para imprimir depois do for each. Vamos pôr assim, valor total soma. Ó, eu vou até colocar dentro do for each para vocês verem o que vai acontecer. Vamos rodar aqui de novo. Ó, olha o tanto de coisa que ele imprimiu. Nome, sabonete, preço 3,50. Valor total, 3,50. Aí adicionou o óleo. Aí foi para 11. Até talvez seja legal ver o valor subindo aqui, né? Sendo acrescido do valor do preço de cada produto. Mas eu não acho interessante que ele fique imprimindo muitos valores total. E para mim, o valor total é um só. É o final mesmo. Então eu vou tirar do for. Eu tirei dessa forma mais rápida aqui usando Ctrl X, tá? Eu marco isso aqui assim, ó, quando fica azulzinho, tá marcado. Eu dou Ctrl X e aí eu colo aqui embaixo. Ele cola no ponto abaixo aqui do for. Vamos executar de novo, vamos ver o valor. Foi 3 óleos, um sabonete e um salgadinho. 3 óleos, um sabonete e um salgadinho. Teve um sorvete também, esqueci aqui. Total, 62,50. Se quiser conferir na calculadora... 7,50 vezes 3, 22,50, mais 3,50, mais 4,50, mais 32, 62,50, exatamente. Então é isso, esse foi o primeiro exercício. Vamos subir lá no repositório do GitHub. GitHub. Aí para diferenciar daquela outra lista de exercícios, a gente coloca lista na frente aqui. Tipo assim, ó, exercício 1, lista. Ou como que a gente pode? PO lista, pode ser PO lista. Criar o repositório. É igual eu tinha falado também outra vez. A gente vai comprovar isso agora. O nome do repositório não necessariamente tem
tinha que ser o mesmo nome do projeto, tá? Aqui no IntelliJ chama carrinho compras, lá chama exercício 1, PO lista. Git init, aí cola aqui aquele comando, git add ponto, git commit -m, abre chaves não, aspas duplas, fit implementado o exercício de produto barra carrinho com lista e git push. Copia aqui o comando, cola, beleza, foi. Vamos conferir aqui. Beleza, fechou. Primeiro exercício concluído. Vamos para o próximo. Exercício 2. Banco digital. Foco em HashMap e PO. Objetivo: usar o mapa para buscar objetos complexos instantaneamente através de uma chave única, exemplo CPF ou número da conta. A estrutura: cria uma classe chamada conta com titular, que é um string, e saldo, que é um double. No main, cria um map, né, de string e conta. Então a gente usa uma classe, um tipo de variável mais simples, que é a string, e do outro lado o valor dessa chave aqui, né, vai ser uma classe que a gente vai criar chamada conta. E aí o nome desse map a gente chama de banco. É igual new hashmap. A chave será o número da conta. Aí aqui ele fala que a chave será o número da conta. Pode ser, beleza, a gente pensa nos números aí. Adicione clientes ao mapa. Aí ele deu um exemplo aqui, ó, banco, put 1234-5, new conta, Gabriel 1500. O desafio: peça para o usuário digitar um número de conta via scanner. Use o método getChave para buscar a conta. Se ela existir, imprime o nome do titular e o saldo. Se não existir, exiba conta não encontrada. Então, um desafiozinho a mais aqui, né? Se existir ou se não existir. Um if else, talvez. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, então. Primeira coisa, criar a conta. Vamos lá no IntelliJ. Na verdade, até antes de criar a conta, tem que criar o projeto. Banco digital. This window. Expande aqui, expande, fecha esse carinha. Cria a classe, não é conta não, é banco não, vamos ver qual é a classe. Conta. Conta, classe conta, ela vai ter um private string nome e ela vai ter um private double saldo. As mesmas coisas, os construtores e os métodos auxiliares para pegar ou atribuir o valor para cada variável. Public conta, que é o nome da classe, abre e fecha parêntese, abre e fecha chaves. Public conta, abre parênteses, aí aqui a gente recebe uma string nome, vírgula, um double saldo, abre chaves, passa os valores que a gente recebe aqui para dentro da variável da classe. This.saldo, recebe saldo. E beleza, construtores estão feitos. Vamos para os métodos getSet. Public void getNome. Return this.nome. Opa, não é void, né? É string. Se ele tem retorno, é string. Public, aí esse sim é void. Void setNome. Recebo aqui um string nome. E aí eu passo esse nome para dentro do nome da variável. Assim. O mesmo para o saldo. Public double get saldo. Return this.saldo. Public void
set saldo, ele recebe um double saldo, e aí eu atribuo o valor para dentro da variável saldo. Pronto, tá feito os métodos auxiliares. Vamos já criar a classe principal. Main psvm. E aí o que ele fala lá para fazer? No main cria um map. No caso ele fala que é hash map. Que esse hash map ele tem um string e tem uma conta, e chama banco. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar esse trem. Hash map. Abre o símbolozinho de menor maior. String, que é a chave, e o valor que ele vai armazenar é a conta. E aí isso aqui a gente chama de banco. Igual a new hash map. A chave será o número da conta. Aí ele põe um exemplo aqui, banco.put. Aí aqui, ó, ele já está instanciando a conta e já está passando dentro dos parênteses aqui como um atributo, né? Eu vou fazer das formas que a gente tinha feito antes e depois eu faço dessa forma que ele fez ali, para a gente ver a diferença. Vou criar uma conta aqui, chamar C1, new conta, e aqui eu já vou passar o nome e o saldo. Vou criar C2 também. Conta C2, new conta. Vamos lá, João Pedro. Vou pôr 3.000. João Pedro tá rico. Conta C3, new conta. Esse aqui eu já vou criar, vou usar o set só pra gente dar uma mudada. Leandro. Também tá com 3.000. Aqui é só o nome, né? Só o set nome. C3.set preço. Esse preço não é saldo, o preço era da outra. Vou pôr 3.500, vai. Beleza. E aí a última conta eu não vou colocar aqui, eu vou criar daquela forma lá com um hash map. Dentro do hash map, né? Então vamos passar essas contas para dentro do hash map ali chamado banco. Banco.put. A chave vai ser, vou pôr qualquer número como se fosse número de conta, né? 1, 2, 3, 4, traço 5. Vai ser o C1. Banco.put 6, 7, 8, 9. Opa, aspas duplas. 6, 7, 8, 9, traço 0. Vai ser o C2. Banco.put. Agora a gente tem que pensar num número diferente. Vou pegar aqui no meio aqui. 4, 5. 4, 5, 6, 7, traço 8. Vai ser o C3. E por fim o último. Banco.put 4002 8 vai ser um new conta. Aqui eu já vou passar uma instância de uma conta nova aqui direto dentro desse put, entenderam? É a mesma coisa que eu pegar isso aqui, ó, pegar tudo isso aqui e jogar aqui dentro depois da vírgula, né? Que primeiro aqui é a chave e depois o valor. No nosso caso o valor é uma nova conta. Vamos criar o Enoch. Enoch ele já é um pouco mais rico que nós, ele já tem aqui um saldo de 5.000. Beleza. Agora o que ele pede? Peça para o usuário digitar um número de conta via scanner, então a gente precisa do scanner. Usar o método get, a partir da chave que o usuário vai digitar, buscar a conta. Se ela existir, eu mostro. Se ela existir, imprime o nome do titular e o saldo. Se não existir, conta não encontrada. Então aqui em cima, só para a gente não perder o costume, scanner igual new scanner system in. Aí aqui embaixo eu dou um sort sem o ln, digite um número de conta. E aí eu tenho que armazenar o que ela vai digitar numa variável.
É um string, né? String conta digitada, vamos pôr assim. E aí eu armazeno aqui conta digitada ponto scanner ponto next line, se não me engano. Isso. Aí agora entra uma questão, a gente precisa fazer um if. Se eu encontrei a conta, ele faz uma coisa, ele mostra lá os dados. Se eu não encontrei, ele faz outra coisa. Então, primeiro ponto é tentar buscar essa conta. O que será que acontece se eu tentar buscar uma conta que não existe? Vamos conferir. Eu vou criar uma variável aqui do tipo conta, chamada conta auxiliar. E aí ela vai receber o quê? O banco, que é o hashmap, ponto get conta digitada, que é o valor que eu digito aqui, né? Se ele receber, ele vai armazenar aqui nessa outra variável, conta auxiliar. E aí eu dou um sort, nome do titular. E aí eu busco esse nome do titular do conta auxiliar aqui, que está recebendo o get, né? Conta digitada. Ponto get nome mais vírgula saldo. Opa. Concatena com conta auxiliar ponto get saldo. Vamos testar dessa forma antes de criar um if else, né? Porque ele fala aqui que se não encontrar o titular da conta pelo número da conta, cadê? Pelo número da conta mesmo. Se não encontrar, fala conta não encontrada, né? Então vamos ver aqui, vamos executar e ver o que acontece se eu passar um valor que eu sei que existe e se eu passar um valor que não existe. Aqui eu vou digitar a minha conta, no caso, 1, 2, 3, 4, traço 5. Achou. Nome do titular, Gabriel, saldo 1500. Certinho, bonitinho. E agora se eu digitar um valor que não existe. 00000. Olha, deu um erro. Olha só o que aconteceu. Ele fala aqui que deu null pointer exception. É um erro muito comum que a gente vê direto. O que ele está falando? Eu não deu para invocar o conta.getNome, né? Esse método que ele usa aqui, ó, conta auxiliar.getNome, porque conta auxiliar está nulo, tá vendo? Então, se a gente coloca um breakpoint aqui, ó, e executa nesse modo do debug, vamos ver o que acontece. 0000-0. Parou aqui, vai tentar encontrar dentro do banco essa conta, não encontrou, veio para baixo. Olha só, conta auxiliar está nulo, tá vendo? Ó, aqui embaixo também, ó, conta auxiliar null. Então a gente pode usar esse null justamente para imprimir a mensagem, né? Para colocar no if else a mensagem que a gente quer. Entenderam? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar bem aqui em cima, ó, antes do print, if conta auxiliar for igual a null, que é o que ele fica quando não encontra o número da conta no banco. E aí eu coloco as chaves e aqui dentro eu dou um sort conta não encontrada. Por quê? Se a conta auxiliar for nulo, eu não encontrei a conta. Então eu já coloco aqui, ó, conta não encontrada. Caso contrário, que é o else, aí eu boto um else e ponho essa minha segunda mensagem dentro das chaves do meu else. Ó, fica dessa forma. Então, quando ele não encontra aqui conta auxiliar, ela fica null, eu imprimo essa mensagem. Quando ele encontra, ela vai ser diferente de null, ele cai para o else. Vamos testar? 00000-0. Conta não encontrada, ó, já não está dando mais aquele erro de null pointer exception. A gente tratou esse erro de certa forma, né, com esse if else. Agora eu vou pôr uma que existe. Vamos colocar 4002 8. Não cabe mais o resto, mas é um número muito famoso.
Nome do titular, Enoque, saldo 5.000, igual tá aqui, ó. Então, encontrou. Qualquer conta existente que eu coloque aqui, ele vai encontrar. 4567-8. Leandro, saldo 3.500. Mais um teste. 6789-0. João Pedro, 3.000, tá vendo? Encontrou as contas conforme eu digitei o número aqui. Bom, o tempo já está acabando aqui. Já foi 45 minutos. Vou deixar o terceiro exercício para quarta-feira. Se vocês quiserem fazer antes e aí a gente vê juntos quarta-feira, pode ser também. E aí, quarta, além desse terceiro exercício, a gente dá continuação ao que é proposto, que vai ser ver SQL, tá? Fechou? Fechou. Não, fechou. Aí Beleza. só uma dúvida que eu fiquei, ô Sim. Gabriel, se você puder voltar lá no código. Vou voltar lá. O que eu não entendi, tipo, o hashmap, ele, nesse caso aí, por exemplo, da conta, Aham. ele é quase como se fosse um vetor, que ele salva, tipo, numa casa o nome, numa outra casa o saldo? Isso, isso. Ele é um vetor, né? Ele é um Aí, vetor com chave e valor. porque lá no final você dá um conta auxiliar.get nome, que aí você pega o nome da conta, aí você dá um conta auxiliar.get saldo para pegar o saldo da conta. Sim, Tá, tô entendendo. justamente. Da conta específica que eu passei aqui o número da conta, entendeu? O scanner aqui pega o número que a pessoa digita e eu passo aqui com esse get para pegar uma conta só de dentro do banco, entendeu? De dentro do hashmap chamado banco. Entendi, aí você tem que salvar nessa conta auxiliar para poder usar depois. Sim, sim. Eu salvo aqui porque se eu não salvar isso aqui, poderia ficar um pouco confuso eu dar esse get aqui dentro do if, ó. Entendeu? Ficaria mais confuso. Então eu uso uma variável auxiliar chamada conta auxiliar, né? Para salvar e depois comparar essa variável se ela é nula ou não. Beleza? Entendi. Então fechou. Outra coisa, os módulos lá, os exercícios que eu passei anteriormente, esse exercício também aqui, eu não vou conferir tudo de todo mundo, mas os desafios do módulo eu recomendo que vocês me passem para eu poder conferir se está certo, se está errado, o que pode melhorar, tá? Aí eu posso até gravar um vídeo depois de cada um explicando o que está certo ou o que não está certo, beleza? Então façam os desafios e me enviem depois quando vocês estiverem concluído. Show? Ah, não, beleza. Comecei a lista agora, vai demorar um cadinho. Tranquilo, sem pressa. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Até, valeu, Até. Gabriel. Boa Valeu. noite. Valeu, Gabriel.